Olá, professores e professoras de todo o Brasil. Eu sou o Thiago, do grupo Interpretar e Aprender, e esse é o gameplay de Assassin's Creed Odyssey. O jogo se passa no período clássico da Grécia Antiga, e essa versão é a Discovery Tour. Isso quer dizer que não tem sangue nem pancadaria, permitindo que a gente utilize essa construção virtual na sua sala de aula com seus estudantes. Antes de começar essa viagem, não se esquece de se inscrever no canal e seguir todas as redes sociais do grupo Interpretar e Aprender para não perder nenhuma novidade do mundo dos jogos da educação. Durante esse vídeo eu vou falar bem pouco, para você ter a oportunidade de levantar as questões do seu interesse com seus estudantes. Vamos lá para a Grécia? É isso aí, pessoal. Vamos conhecer agora um vinhedo aqui na Grécia Antiga. Esse aqui é o Marcos, um dos grandes comerciantes da época. Dá pra ver com todas essas uvas, esse é um dos muitos vinhedos da Grécia. O vinho era uma parte essencial da cultura grega, e este tour vai mostrar a você como ele era feito. Além de ser delicioso e sem falar da questão lucrativa, vinho era um aspecto importante da economia grega. Prometo que vamos nos rever ao fim da sua visita, colega. Nos vemos em breve. A vinicultura data do 4º ou 3º milênio antes de Cristo. Ela se difundiu pela Grécia durante a Idade do Bronze e, em alguns séculos, os gregos a tinham refinada. A primeira etapa era sempre a colheita, quando as uvas cultivadas em videiras enfileiradas eram colhidas pelos trabalhadores. Segundo Homero, a colheita costumava ser acompanhada por música para deixar o clima mais festivo. Havia 3 tipos principais de vinho na Grécia Antiga: austeros, glucason e autocratos. Ele podia ser aromatizado com especiarias, ervas, resinas e até perfume. Também era bem mais forte que o vinho moderno, com um teor alcoólico de aproximadamente 16%. Por conta disso, a bebida era misturada com água para deixá-la mais palatável. Imagina um sommelier lá na época da Grécia Antiga. O vinho era muito comum, a água não era tão potável, então a maneira de beber algo que não fosse dar dor de barriga era fermentando a uva. As uvas passavam por secagem para aumentar a doçura do vinho e evitar que virasse um vinagre. Na maioria dos vinhedos, o processo de secagem ocorria com as uvas dispostas no chão sob o calor do sol, para serem cobertas à noite para evitar que acumulassem orvalho. Segundo o poema de Hesíodo, Os Trabalhos e os Dias, o período ideal de secagem era de 10 dias e 10 noites. Quando elas estavam completamente secas, as uvas eram colocadas em jarros, assim como é hoje. Pra caramba, hein? Os gregos tinham muitos métodos para esmagar as uvas colhidas. A técnica mais comum usava o lenos, um enorme tanque de pisar, onde os vinicultores pisoteavam as uvas com os pés. Fora isso, os gregos às vezes trituravam as uvas com as mãos, usando um coador. Esmagavam elas com um pilão ou espremiam, usando uma ferramenta de prensa de saca. Depois que as uvas eram esmagadas, o suco era despejado em grandes containers, chamados de pitos, onde ele fermentava. Depois de fermentado, o vinho era filtrado por meio de um etmos, ou saco, onde ele se separava de resíduos de levedura à borra. O vinho, então, era colocado em um depósito especial. O local era seco, e os pitos de vinho dentro dele eram parcialmente enterrados no chão para que fossem mantidos em uma temperatura de 15 graus Celsius. Essas medidas asseguravam que o vinho não perderia sua qualidade antes de ser enviado ao mercado. Já existia toda uma tecnologia da época, né, para conservação e transporte do vinho. Quando estava pronto para o envio, o vinho era despejado em recipientes chamados de ânforas. Elas eram menores que os pitos e por isso mais fáceis de carregar e de exibir em feiras movimentadas. Porém, isso não quer dizer que transportar vinho era um negócio seguro.
Às vezes, navios que transportavam ânforas naufragavam antes de chegarem a seu destino, deixando centenas de frascos de vinhos perdidos no mar. A colega já se embriagou de conhecimento. Espero que tenha gostado disso de aprender sobre a colheita, pisoteio e engarrafamento que acontece para fazer a bebida favorita da Grécia. Se meus clientes entendessem como é difícil produzir vinho, talvez eles aceitassem meus preços perfeitamente justos. É isso aí. O interessante para trabalhar com os alunos é trabalhar a história da alimentação, que é muito mais do que só a história da nutrição e da sobrevivência. Ela vai além. A alimentação ela é cheia de símbolos. Esse foi mais um Games em Aula. Fiquem ligados para os próximos episódios.